Um procurador de justiça foi sequestrado por criminosos. Tá voltando, né, a onda de sequestro. Aqui na capital de São Paulo, especialmente, começo dos anos 90, era um crime que realmente aterrorizava as famílias. Deu uma trégua, mas agora com a chegada do Pix e com a facilidade do criminoso sequestrar a vítima e em poucas horas ter bastante dinheiro, o crime voltou a acontecer com muita frequência. Fernanda Trigueiro está de volta com a gente ao vivo e tem os detalhes. Fê, é com você. Malta, foi por volta das 9 horas da noite de ontem que esse procurador da Justiça, um homem de 59 anos, foi abordado por 3 criminosos. Ele estava em um carro importado, uma BMW preta, parou ali no semáforo da Vila Leopoldina quando foi abordado. Esses criminosos o colocaram ali no banco de trás e o levaram até um cativeiro. Essas imagens recuperadas, a gente conseguiu entrar mostrando com exclusividade o cômodo em que ele ficou em Osasco, aqui na Grande São Paulo. Ele ficou mais ou menos umas 6 horas sob o poder desse outro suspeito aí que a gente mostra a foto para vocês. Enquanto ele ficava sendo vigiado por um dos criminosos, os outros 2 ficaram em poder do carro importado e também do celular e dos documentos e cartões dessa vítima. A polícia, inclusive, não sabe se eles permanecem fazendo transações bancárias, porque a gente sabe que a intenção desses criminosos é exatamente isso, manter aí a vítima em um cativeiro enquanto ele consegue fazer o maior número de transações bancárias possíveis. Em um certo momento ali de desatenção desse suspeito que vigiava o procurador de Justiça do Estado aqui de São Paulo, ele conseguiu escapar, saiu correndo ali pela área de comunidade, encontrou uma equipe da Polícia Militar e acionou a polícia. Rapidamente eles voltaram até o cativeiro, então esse suspeito acabou sendo preso em flagrante. Junto com ele, inclusive, a polícia apreendeu uma arma e a polícia agora, já com o caso registrado, continua investigando para tentar identificar os outros 2 suspeitos e também recuperar o carro dessa vítima. Momentos de muito pânico, foram 6 horas dentro desse cativeiro. A gente mostra as condições desse cativeiro aí para vocês, um colchão no chão, muita sujeira, também produtos de limpeza, produtos de higiene e também vestígios de droga estavam por ali. Uma faca também estava sendo usado para fazer ameaças a essa vítima e ele também tinha os braços e as pernas amarrados com uma fita de presente, então realmente ele não teve muita dificuldade de escapar, ainda bem. Apesar, é claro, dos momentos de pânico, né, Malta, que a gente imagina que essa vítima acabou passando ali na mão daqueles criminosos, a vítima não teve nenhum ferimento e já foi liberada. A gente conversou com um dos policiais militares responsável, então, por liberar ele ali do cativeiro, por fazer todo esse resgate e por prender o suspeito. Vamos ouvir. Ele estava correndo pela via, meio desesperado. A gente abordou ele para verificar ali o que estava acontecendo. E ele relatou que teria sido roubado aí na data de ontem, né, ontem à noite, pela Vila Leopoldina. E que os bandidos aí mantiveram ele sobre cárcere, levaram o veículo dele e deixaram ele amarrado em um cativeiro, enquanto outros 2 marginais aí utilizavam o veículo dele e documentação com a finalidade de fazer saques aí. Você está vendo na tela agora as imagens do cativeiro onde esse procurador de justiça foi mantido sequestrado sob a ameaça de arma de fogo, enquanto os comparsas do sequestrador que ficava com ele usavam o celular para fazer todo tipo de transferência possível e arrancar tudo que podiam dar conta desse procurador. Importante a gente entender hoje o seguinte, minha gente, lá na década de 90, começo dos anos 2000, quando a internet não tinha pegado com força como a gente tem hoje em dia, qual era o perfil da vítima de sequestro? Tinha que ser filho de milionário, filho de gente muito rica, aquela pessoa que poderia de alguma forma se mobilizar para conseguir uma imensa quantia de dinheiro em espécie para eventualmente pagar o resgate de uma vítima que era sequestrada. Qual é a realidade de hoje? A realidade de hoje é que você que está me acompanhando agora, independentemente se é herdeiro, se não é, se é rico, se não é, se milionário, se não é, você pode ser sequestrado, porque se você tem um celular na mão e tem a oportunidade de fazer um Pix que seja de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, talvez você nem tenha isso, né, como saldo aí agora na conta corrente, mas tem um cheque especial que tem aí 2 mil, 3 mil reais. Os bandidos precisam de minutos para te colocar num cativeiro,
pegar o seu celular, pegar o cartão de crédito, abusar do seu limite e realmente provocar um grande prejuízo. Ou seja, estamos diante agora de um crime que todo mundo teme ser vítima. Não à toa, aqui em São Paulo, tem muita gente tendo 2 celulares. O que tem o Pix cadastrado fica em casa e o que não tem Pix é o que a pessoa leva para a rua para se comunicar com todo mundo. Fernanda, você tem uma informação para compartilhar com a gente, não é isso? Malta, em relação também a esse cômodo, local que foi alugado, segundo as informações da Polícia Militar, rapidamente os policiais começaram a apurar ali o caso com a vizinhança e eles falaram que esse cômodo, esse quartinho aí usado como cativeiro, teria sido alugado por um terceiro há poucos dias e que, é claro, o proprietário ali daquele local não imaginava que ali ia servir de um cativeiro, para que, inclusive, a polícia acredita que não somente esse procurador, mas também outras pessoas possam ter sido vítimas e tenham sido colocados nesse cativeiro no momento em que esses criminosos agem aí fazendo as transações bancárias. Então há agora 2 linhas de investigação muito importantes, né? Uma para identificar e prender os outros 2 suspeitos envolvidos. É claro que com a prisão de um, a polícia acredita que vai conseguir identificar os comparsas de forma mais rápida. E também a outra linha de investigação é saber quem foi que alugou, quem foi que pegou esse cômodo e também até mesmo conversar com o proprietário, né? Ô, Fernanda, quando eu estive aqui no Primeiro Impacto mês passado, em novembro, a gente noticiou um caso parecido. A gente estava no ar ao vivo quando um cativeiro havia sido descoberto pela polícia. E 2 dos suspeitos da época, levados à delegacia, resistiam em dizer para o delegado onde era esse cativeiro. Quando a polícia continuou investigando, descobriu que no lugar onde eles mantinham vítimas sequestradas, havia outros comparsas protegendo o esconderijo. Ou seja, eles têm tanta certeza hoje de que não serão punidos, de que se forem presos vão ser liberados muito rapidamente, que até o lugar que eles utilizam para poder abrigar as vítimas sequestradas, eles protegem, porque têm certeza que vão ser soltos para continuar cometendo crimes outra vez. Com a facilidade hoje de se fazer transferência por Pix, com a facilidade de pegar o cartão de crédito de uma pessoa e provocar um prejuízo de 5, 10, 15, 20, 50 mil reais, o filho do pobre hoje tem medo de ser sequestrado. Então, mais do que nunca, é importante que a justiça se sensibilize e trate com o rigor da lei as pessoas que são presas por sequestro, um crime terrível que deixa trauma psicológico para uma vida inteira e hoje o sequestrador conta com o benefício da impunidade. Obrigado, Fê.